Hoje eu me lembrei do craque Neto. Eu não vou falar mais do Neymar. Mas o Neymar, hein? Um beijo pro craque Neto. E o Neymar, hein? E a expulsão do Neymar? O que a gente vai dizer do que aconteceu ontem na Vila Belmiro? Fator determinante pro resultado. A culpa é dele. A culpa da derrota vai pro Neymar. A conta ele vai pagar bonitinho. À vista, no Pix, é toda dele. Vamos fazer também uma avaliação, já que foi o último jogo desse contrato, dessa passagem do Neymar. Eu não sei se ela vai acabar agora, se ainda vai continuar numa renovação, mas a gente pode fazer um balanço desses 12 jogos, apenas 12 jogos, num contrato de 5 meses do Neymar com o Santos. A passagem foi boa ou não foi? Decepcionou ou foi dentro do que o Neymar poderia entregar? Então vamos lá, dá o like nesse vídeo primeiro aí, tô aqui na TNT Esportes, aqui a galera prepara todo o conteúdo pra você, vídeos, lives, então segue aí, se inscreve em todos os canais da TNT Esportes e não deixa de ativar o sininho de notificações, tá legal? Primeiro falando do jogo, o Neymar fez um bom jogo, um bom primeiro tempo, conseguindo algumas arrancadas, finalizando, quase fez um golaço, um drible maravilhoso em cima do Jair, o John salvou uma bola que estava passando por baixo dele. Foi um bom primeiro tempo, talvez o melhor, ou um dos melhores do Neymar nessa volta ao Santos. E o melhor jogo que o Santos fazia em muito tempo, em semanas. O Santos fazia o seu melhor jogo do campeonato. Acho até que superior àqueles 30 minutos com o Neymar em campo, em que o Santos abriu 2-0 e assegurou a vitória contra o Atlético Mineiro mais pro início do campeonato da Vila Belmiro. Segundo tempo, o Neymar já tinha caído um pouco, né? Acho que muito no aspecto físico, não era o mesmo Neymar do primeiro tempo, mas o Santos criava, o John salvando, o David Ricardo tirando bola embaixo do travessão. O Santos estava muito perto de abrir o placar. Dava a sensação de que o gol ia sair. Aí aos 29 minutos, o Neymar já amarelado por uma falta boba no campo de ataque do primeiro tempo em cima do Jair, coloca a mão na bola e não foi um toque acidental, bateu na mão do cara, entrou. Não, ele vai e mete o mãozão na bola. Já tinha cartão amarelo, expulso. Um gol como esse, sim, é duplamente absurdo, né? Porque ele já tinha um cartão amarelo e nós estamos na era VAR. Um gol como aquele, a não ser um toque assim, com o braço colado, muita gente na frente, um lance difícil, mas um gol escancarado como esse com a mão, na era VAR, não vai passar, meu amigo. 500 câmeras no estádio. Rua, segundo amarelo, expulsão. A partir disso, o Santos acaba, o jogo do Santos termina sem o Neymar em campo, porque entenda, o Neymar tá longe, não é do 100%, é do 50%. Ele ainda tá muito, muito, muito distante do nível ideal, daquilo que a gente imagina que ele pode fazer em termos de contribuição, que ele pode atingir, do que ele já foi, muito longe. Ainda assim, a presença dele em campo melhora demais o Santos, porque o Santos é um time muito ruim, o Santos é um time pavoroso. O Santos hoje tem 5 pontos a menos do que tinha nessa mesma altura do Campeonato Brasileiro quando caiu em 2023. Em 2023, o Santos fez 13 pontos nas 11 primeiras rodadas e foi rebaixado no final do campeonato. Em 2025, o Santos tem 8 pontos em 11 rodadas. É gravíssima a situação. Esse time é um pavor, esse time é um horror. Com o Neymar, esse time ganha um talento, um toque de talento que ele não tem. Então ele contribui muito para que o Santos seja melhor do que ele é. E aí quando ele sai, esse time fica completamente sem ideias. Com um a menos o time se entrincheirou, o Botafogo tomou conta, foi invertendo bola, foi chegando na área, foi cruzando até que um desses cruzamentos passou direto por todo mundo e entrou no cantinho lá do Brasão. 1-0, acabou o jogo. O Neymar tirou com o erro que cometeu, ele admitiu, ele pediu perdão, ele disse que tá tudo na conta dele, e é isso mesmo, e é exatamente isso. O Neymar, com o erro que cometeu, tirou a possibilidade. O Neymar ajudou, principalmente no primeiro tempo, ajudou o Santos a sonhar com a vitória, se aproximar do primeiro gol, e ele arruinou tudo isso com a expulsão no segundo tempo. E para piorar, como se ainda não pudesse piorar, tudo isso acontece no dia do lançamento da camisa azul.
A camisa que faz, claro, uma alusão à temporada de 2012, quando o time é campeão paulista, né, quando o time é campeão da Recopa, semifinalista da Libertadores, foi um belo ano do Santos, mas é uma camisa que é muito mais uma homenagem ao Neymar do que uma lembrança da temporada 2012. Porque a camisa tem escrito Príncipe na parte de baixo, o apelido dado ao Neymar quando do seu retorno, tem a frase na gola "Eu vou, mas eu volto", que o Neymar riscou no vestiário da Vila Belmiro quando foi embora do Santos. Então era uma camisa pensada em homenagear o Neymar, celebrar a volta do Neymar. Ontem muita gente estava usando essa camisa, você olhava para a arquibancada, você via várias pessoas de azul, né? Você viu o camarote do Santos, o Ricardo Martins postou um vídeo lá no Boteco Santista, um monte de gente de azul, a galera comprou, vendeu pra caramba. Você vai procurar agora, já tem vários tamanhos esgotados, você não consegue achar, foi um sucesso. E aí no dia de estrear o raio da camisa azul, o Neymar, o homenageado da tarde, é fator determinante para a derrota do Santos. É muito lamentável. Analisando a passagem do Neymar, o Neymar fez 12 jogos nesse período. 6 participações para gol, ou seja, a cada 2 jogos o Neymar tinha uma participação para gol, ou marcando ou dando assistência. Ele faz 3 gols nessa passagem, e eu me lembro dos 3 gols. Ele faz o gol de pênalti contra o Água Santa, na primeira fase do Paulista. Ele faz o gol olímpico em Limeira contra a Inter. Nesse jogo ele dá 2 assistências também, colocando bolas lá na cabeça do Tiquinho. E faz um gol contra o Red Bull Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. 2 assistências contra a Inter de Limeira e uma nesse jogo contra o Água Santa também. E só. E só. E muito picotada a sequência de jogos. Porque quando o pai do Neymar fala em recuperação, olha, ele veio aqui para recuperar e tal. Parte fundamental da recuperação é ter sequência de jogos. Então, ter minutagem, uma minutagem racional. Não a loucura que foi no Campeonato Paulista. 75 minutos contra o Novo Horizontino, 4 dias depois de voltar de uma pausa enorme. 85 minutos contra o Água Santa. 90 minutos com a Inter de Limeira, quase isso. Não fazia sentido nenhum essa minutagem que ele teve no Campeonato Paulista. Era uma minutagem que deveria ser gradativa, racional, com cautela, só que tinha uma convocação. O pai do Neymar fala, não, ele correu ali para ajudar o Santos no Campeonato Paulista. Pode ser que isso tenha feito parte também, claro, porque o Santos corria risco de não classificar. Mas será que não tinha uma convocação do Dorival em março do radar, não? E por isso, corre, bota pra jogar, joga no interior, joga na Vila, joga quarta, joga domingo e deu no que deu, quando chegou na semifinal não tinha o Neymar contra o Corinthians? É ou não é? Né? Então, a recuperação passa por isso. Sequência de jogos, aumento gradual na minutagem, titularidades e assim vai. Só que isso não aconteceu, porque o Neymar estreia 5 de fevereiro, um mês depois ele machuca. Fica 1 mês e meio fora, volta, 2 jogos depois, machuca de novo. Fica mais 1 mês fora, volta, é expulso, não vai jogar o último jogo do contrato, o contrato termina dia 30 de junho. Em junho o Neymar jogou um jogo. De 2 possíveis, é verdade. Na última quinzena do mês não tem campeonato para o Santos jogar porque é a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Mas veja, foi muito picotada essa passagem do Neymar. Não é que eu esperava o Neymar jogando 90% dos jogos, mas ela poderia ter sido uma passagem no início um pouco mais picotada, preservando o Neymar de um ou outro jogo até ele atingir. A impressão é que ao longo desse processo a carroça foi colocada na frente dos bois várias vezes. E o Neymar, com o histórico de lesões que tem, não adianta colocar a carroça na frente dos bois, não vai dar certo. Então se o Neymar continuar, isso precisa ser muito bem desenhado, um plano. Me parece que até pela forma, eu não vou dizer assodada não, mas pela rapidez nesse processo de saída do Al Hilal e chegada do Santos, foi tudo muito relâmpago. Tanto é que a camisa azul foi lançada agora, 4, 5 meses depois dele chegar. Se a coisa fosse mais planejada, daria tempo de lançar essa camisa antes. Mas eu entendo que foi uma condição de mercado ali, uma oportunidade, né? Surgiu na hora, o desacerto com o Al Hilal, ficou livre, o Santos queria, eu entendo. Então é um fator, já que agora tem calma para pensar numa renovação, ele já está aqui,
né? O contrato termina no final do mês, você tem todo o tempo para sentar, conversar, pensar, tem que fazer parte dessas conversas um plano estruturado. Se a recuperação continua fazendo parte da ideia do Neymar e do pai do Neymar, esse plano de recuperação precisa ser mais bem desenhado do que foi agora. Porque claramente não foi. Principalmente em fevereiro, naquela sequência insana de jogos que o Neymar teve no Campeonato Paulista. Alguém errou ali e nessa hora ninguém vai assumir. É fácil o pai do Neymar chegar e falar: não, é porque a gente foi ajudar o Santos. Tipo assim, a culpa é do Santos. Não, e a culpa do próprio Neymar, que foi jogando e que teria, pelo tamanho que tem, teria a voz ativa para dizer: olha só, Novo Horizonte, pô, melhor não ir. Eu acabei de estrear na quarta-feira. Ó, Limeira, o time já tá praticamente classificado, pô, melhor segurar. Então eu acho que isso tem que ser pensado daqui para frente. Por quê? Porque a essência de um contrato de um jogador de futebol com um clube é a presença dele em campo. Olha, com todo respeito a opiniões que eu vejo por aí, que falam: nossa, mas já deu certo, já se pagou. Galera, só vai dar certo a passagem de um jogador por um clube se ela tiver retorno midiático, sem dúvida. Jogadores do tamanho do Neymar que eu tô falando, né? Não vamos esperar isso de um Baço, de um Léo Godoy. Eu estou falando de um cara do tamanho do Neymar. Para tudo dar certo, para coisa encaixar, para coisa ser bonitinha, redondinha, tem que dar certo fora de campo e dentro de campo. Dentro de campo não deu, dentro de campo ele não conseguiu a sequência, ele não conseguiu chegar no estágio de recuperação que já deveria ter chegado agora em junho. Não é que ele já estaria 100% em junho, mas ele ainda está muito mais distante do que poderia estar para um cara que já voltou em fevereiro. Então, para que isso dê certo, para que a contratação seja exitosa e boa para as duas partes, o Neymar precisa estar em campo e esse plano de recuperação, de minutagem do Neymar precisa ser feito no detalhe, minuciosamente. Isso tem que ser muito importante. Isso é tão importante quanto discutir, por exemplo, o percentual que o Neymar vai levar nas ações comerciais, né? Aliás, é outro ponto também que me deixa curioso para uma eventual renovação, que eu acho que vai acontecer, eu acho que é o caminho natural, até por condições de mercado. Claro que o pai do Neymar vai chegar e vai dizer: ele tem muito mercado. Ele está defendendo o seu próprio produto, ele está no papel dele quando faz isso. Mas eu vejo de outra forma. Eu acho que o mercado não está tão aberto assim para o Neymar quanto o pai dele quer vender. No caso de uma renovação, o que me deixa curioso também é saber em que bases isso se dará. Porque geralmente quando ocorre uma renovação, você tem um acréscimo ali naquelas bases contratuais. O contrato atual já é extremamente generoso ao Neymar. E ele tem lá os seus méritos, o seu tamanho, trabalhou para isso, tem talento para isso, para conseguir ganhar o que ganha. Mas assim, numa negociação, num momento tão delicado como o Santos atravessa, é bom que as duas partes consigam ceder um pouquinho. Porque se na hora de renovar aperta ainda mais um clube tão ferrado como o Santos, só um lado da negociação cede e o outro não, aí não é legal. Uma negociação tem que ser boa para as duas partes. E isso também precisa estar no nosso radar, no radar do torcedor do Santos, no momento em que se anunciar uma eventual renovação, que eu ainda acredito que vai acontecer. Mas, enfim, quando você me pergunta: Jorge, o saldo da passagem do Neymar, ele é positivo ou negativo até agora? Eu acho que ele é mais negativo do que positivo. Eu não tinha expectativas muito altas, mas mesmo com expectativas um pouco mais conservadoras, eu não sinto essas expectativas atingidas nesse primeiro momento da passagem do Neymar com a camisa do Santos. Enfim, só que é o seguinte: o Neymar renovar, o Neymar sai, eu acho que o Santos cai automaticamente. O Neymar renovando não é garantia de que escape, mas é uma chance da qual o Santos não vai abrir mão. Porque com o Neymar, a sequência de vitórias não está vindo. Sem o Neymar, com esse time aí, é praticamente uma garantia de que essa sequência não virá. É nessa situação que o Santos está. Quem está emparedado para renovar com o Neymar é o Santos, não é o Neymar. E aí o pai do Neymar pode se aproveitar muito disso na hora de renovar e conseguir condições ainda mais generosas do que as atuais. Quando ele pergunta lá em Bragança: será que o Santos tem condições de renovar com o Neymar, de manter com o Neymar, de manter o Neymar? A gente sabe exatamente do que ele está falando. Parceria tem que ser boa para os dois lados. Não tirem isso do radar. Like no vídeo se você ficou até o final, quero a sua opinião nos comentários. Juízo e tchau.